Boa noite, que bom que você veio ao culto de oração. Antes de começar, eu quero te passar algumas orientações. É obrigatório o uso de máscara dentro da igreja, então a separe antes de sair de casa. Nós já estamos de volta com os cultos presenciais, então se você está planejando vir, entre em contato antes com a nossa equipe da secretaria. Os bebedouros estão desativados, mas temos filtros e copos descartáveis. Lembre-se de higienizar suas mãos antes e depois de pegar os copos. Temos álcool em gel por toda a igreja, mas se você preferir lavar as mãos, use o banheiro no andar da nave. Evite abraços e apertos de mão, cumprimente de longe, o seu amigo vai entender. Ainda estamos em pandemia. Um bom culto para você. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um culto da IAS de Paris. É um prazer muito grande recebê-lo na nossa live, no nosso culto. E eu quero pedir já para você, fique aí, relaxe, agora é o momento de você conversar com Deus, de adorar o seu Criador, ok? Na beleza da sua santidade, do nosso Pai Celeste, que nos dá vida, que nos dá oportunidade de juntos, eu, você, todos os nossos amigos que estamos aqui, emanados do Espírito Santo de Deus, para juntos nós louvarmos o nome do Criador. Mas antes, porém, eu queria rapidamente agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, né, Beto? Na nossa live, na nossa cantata de Natal. Você sabe que já está quase batendo 1000 visualizações nos dois canais, Beto? Sim, tá bastante. Que bom. Foi uma bênção ou não foi, Beto? Foi uma bênção Olha, mesmo. Eu senti a presença do Espírito Santo de Deus naquela cantata o tempo todo, Beto. Isso mesmo. Foi maravilhoso, foi de lembrar eu me arrepio, porque foi lindo, foi um presente de Deus que coroou ali o nosso trabalho durante esse ano tão conturbado, tão agitado, tão cheio de incertezas, mas ali nós tivemos a certeza de que Deus está conosco, de que Ele nasce a todos os dias na nossa vida e é através do Espírito Santo de Deus. Ele faz com que nós saibamos todos os dias que Ele nasceu, morreu e deu a vida eterna e reinará para sempre. Amém. Ok? Nós vamos cantar agora então juntos. Só para terminar o assunto da live, eu gostaria que você entrasse no canal depois que terminar aqui a nossa live, o nosso culto, e compartilhasse dentro do nosso canal. Você vai ver a live da cantata. Compartilhe com seu amigo. Nós estamos aí há poucos dias do Natal, né, Beto? Eu acho que é uma forma excelente de você estar presenteando os seus amigos, né? Assista aqui a live da nossa igreja que teve aí no dia 13, no último dia 13 lá na igreja da Vila Maria. Bom, então vamos cantar, vamos louvar. Bem-aventurado é você, sou eu, que estamos na casa do nosso Deus. Temos o prazer de louvar o nosso Criador. Cantar? Bem-aventurado é o que vem em tua casa te louvar, que busca sempre força em ti e de coração se entrega.
seu Deus, que busca sempre força em ti e de coração se entrega. Bem-aventurado é o que vem em tua casa te louvar, que busca sempre força em ti e de coração se entrega, que confia em teu poder a cada dia pra vencer. Ouve, ó Deus, nossa oração e responde. Aceita, ó Pai, nossa gratidão hoje aqui. bem-aventurado. Bem-aventurado é o que vem em tua casa te louvar, que busca sempre força em ti e de coração se entrega, que confia em teu poder. Cada dia ele tem uma bênção para mim e para você. Pra vencer. Ouve, ó Deus, nossa oração e responde. Aceita, ó Pai, nossa gratidão hoje aqui. Nossa oração e responde. Aceita, ó Pai, nossa gratidão hoje aqui. Só Cristo Jesus é santo. Louve o nome dele. Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Só tu és santo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, ó Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, ó Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, ó Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, ó Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração e responde. Aceita, ó Pai, nossa gratidão hoje aqui. Ouve, ó Deus, nossa oração e responde. Aceita, ó Pai, nossa gratidão hoje aqui. Amém? Amém. Oremos. Querido Jesus,
nós aqui estamos, Senhor, mais uma noite para te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Queres abençoar, Senhor, as visitas, queres abençoar, Senhor, os pedidos de oração, e queres abençoar a todos que estão aqui e como também aqueles que não vieram. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos imensamente, Senhor, por tudo. Pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cantar? A ti bendirei para sempre, em ti confiarei, Senhor, nem mais terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Eu me alegrarei e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo o tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que anseio. Eu me alegro em ti e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo o tempo meu socorro vem de ti, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo o tempo
desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos ao nosso culto de oração, na nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quarta-feira, culto de oração. E hoje, eu vou lembrar a todos que durante esse ano de 2020, que está prestes a se encerrar, nós tivemos diversos pedidos colocados no nosso chat, feitos aqui presencialmente, pedidos onde nossos irmãos, os filhos de Deus, estavam suplicando a ajuda e o auxílio do nosso Criador. E acredite, a sua oração fez a diferença. Acredite, tivemos bênçãos, diversas bênçãos derramadas aqui, para essas pessoas que estavam pedindo orações por através de um amigo, de um parente, ouvindo aqui pessoalmente. Acredite, que nem disse a música. Acredite, porque bênçãos foram derramadas e milagres também realizados pelo nosso Deus. E você que orou, o meu muito obrigado.
Meu muito obrigado, porque sua oração, volto a falar, fez a diferença na vida dessas pessoas. E eu peço que continuem orando pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, nossas famílias, nossos filhos, amigos da igreja e até por aqueles que nem conhecemos, mas que venham pedir de oração para nós, através de um colega, de um amigo, ou um pedido aqui pelo chat da igreja. Acredite, porque Deus age, Deus ouve todas as orações. E volto a dizer, meu muito obrigado a você que orou. Orou porque essas pessoas estavam aflitas, necessitando de um carinho, de uma palavra amiga. E isso ocorreu através das nossas orações. A oração intercessora, ela é muito importante em nossas vidas. Ela nos traz a paz, a tranquilidade e a confiança de que Deus está nos ouvindo e está conosco. Então, nesse momento, nós vamos orar. Depois teremos uma mensagem, hoje será transmitida pelo Sérgio. Ele vai trazer essa mensagem para nós, após a oração que nós vamos fazer agora. Então, nesse momento, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, reflita em todas as pessoas que você pediu e que Deus intercedeu pelo seu pedido. Nesse momento, eu convido a você a fechar seus olhos e vamos orar a nosso Criador. Senhor nosso Deus, estamos aqui mais uma quarta-feira agradecido a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Agradecido porque o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor atende os nossos pedidos. Quantas curas, quantas bênçãos foram derramadas durante esse ano para as pessoas que suplicaram a Ti. E por nosso intermédio, nós oramos pedindo por essas pessoas. E o Senhor, com todo o carinho e todo o amor que sempre demonstrou para os seus filhos, o Senhor os atendeu. Nosso Deus, querido e amado Senhor, nosso muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Eu digo pela sua presença, mais uma vez pelo um dia de vida para todos nós. Estamos chegando quase o finalzinho desse ano. Estamos aqui agradecidos porque em toda essa trajetória, diante de tantos problemas que tivemos durante todo esse ano, o Senhor esteve ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo. Agradecemos por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presencialmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Pari. Boa noite também a você que está assistindo em casa, aí através das nossas redes sociais, que está assistindo ao vivo, e também para aqueles que vão assistir numa outra oportunidade. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. É bom estarmos juntos novamente. Bom, o simples fato de eu estar aqui já é uma das consequências da despedida do nosso pastor, não é? Você já está percebendo os efeitos da despedida do pastor. Então, vá se acostumando. Não teremos mais Pastor Caio às quartas-feiras. Pode fazer aquele... Mas não tem problema. Vamos tentar levar uma mensagem de esperança, uma mensagem das Escrituras para cada um que estiver conosco, que estiver nos assistindo. A vida continua, não é isso?
Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler as últimas palavras do Velho Testamento. Ou seja, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Malaquias 4, versículos 5 e 6, são as últimas palavras do Velho Testamento. Diz o texto: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essas são as últimas palavras do Velho Testamento, encerram o livro de Malaquias. A gente sabe que depois disso, depois que encerra o Velho Testamento, passam-se 400 anos de silêncio. 400 anos sem que Deus envie mais nenhum profeta a Jerusalém, mais nenhum profeta para Israel. 400 anos depois, então nasce Jesus, cujo aniversário a gente sabe que não é no dia 25 de dezembro. Né? Certamente Jesus não nasceu no inverno, porque dezembro é inverno lá no hemisfério norte, e pelo contexto que a gente sabe, Jesus não nasceu no inverno. Então, certamente, ele nasceu no dia 25 de dezembro. Mas é a data que foi estabelecida e a gente comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, daqui pouco mais de uma semana, porque o Natal é na sexta-feira da próxima semana. E, aliás, essa é a última quarta-feira onde nós teremos culto regular aqui na nossa igreja. Na próxima quarta-feira já não teremos mais, teremos aí um período de descanso para a nossa equipe. Eles voltam em janeiro, a gente volta às atividades em janeiro. Então essa é a última quarta-feira com igreja aberta, com culto do ano, e sábado próximo agora também é o último sábado com igreja aberta do ano. Mas voltando ao nosso tema, o texto diz: Eis que vos enviarei o profeta Elias. E o povo de Israel ficou 400 anos com essa profecia na cabeça. E o texto, ele é categórico, ele não admite uma interpretação. Aqui não está dizendo que é para ser interpretado. Aqui o texto fala claramente que Deus enviaria o profeta Elias. E o que é que o povo de Israel esperava? Esperava o profeta Elias. Esperava que o profeta Elias iria voltar do céu, porque todo o povo de Israel sabia que o profeta Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo, certo? Então ele está lá no céu. Então o povo de Israel esperava que Elias voltasse para Israel, para preparar o povo para a vinda do Messias. Então, qual a aplicação desse texto? Porque a gente sabe que Elias não veio. Qual é a aplicação desse texto? A Bíblia é bem clara, Jesus esclarece a aplicação desse texto. E a gente vai ver lá em Lucas 1,17. Lucas 1,17. Vamos ler a partir do 16. Lucas 1, 16 e 17. Diz o texto. E olha que o texto aqui usa as mesmas palavras do livro de Malaquias. Olha que perfeita conexão. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias,
para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar dentro do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então veja, o texto usa inclusive as mesmas palavras. Lucas usa as mesmas palavras de Malaquias para descrever a vinda de quem? De João Batista. Só que aí ele explica a profecia, ele diz, não é o profeta Elias que vem, mas vem João no espírito e no poder de Elias. Aí ele dá uma explicação para a profecia. Então, na realidade, não era Elias que viria, mas viria João para preparar o povo de Israel para a vinda do Messias. E o próprio Jesus vai confirmar isso também. Vamos ver lá em Mateus 11. Mateus capítulo 11, versículo 13 e 14. Mateus 11, 13 e 14. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então, aqui o próprio Jesus confirma, o Elias que viria da profecia de Malaquias é João. João é o Elias que viria. Muito bem, então essa profecia de Malaquias se cumpre na vida de João Batista. Mas aí eu pergunto para você, é só essa a aplicação da profecia de Malaquias? Ela já está totalmente cumprida? O que é que você acha? Na realidade, a profecia de Malaquias, ela tem uma dupla aplicação. A primeira parte da profecia, de fato, se cumpriu com a vinda de João Batista, que preparou o povo de Israel para a primeira vinda de Jesus. Agora, há uma segunda aplicação para essa profecia. E a segunda aplicação, agora não se referindo a uma pessoa especificamente, mas a um povo específico, que também tem uma missão. E esse povo que tem uma missão, qual é a missão? Preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Então, essa é a segunda aplicação da profecia de Malaquias. Então, o que vai acontecer um pouco antes da segunda vinda de Jesus? Um grupo de pessoas, um povo, vai ser usado pelo Espírito Santo e vai ter o mesmo poder de João Batista, o mesmo poder de Elias, e eles vão preparar o mundo para a vinda de Jesus. E agora vem a pergunta crucial da noite. Quem é esse povo? Uma parte deles está aqui, somos nós. Nós somos o povo que recebeu a incumbência de preparar o mundo para a vinda de Jesus. E quando a gente se entende essa missão que foi dada a nós, aí parece que um peso repousa sobre os nossos ombros, não é? Porque é muito complicado. Veja, nós temos a missão de abalar o mundo, de fazer com que o mundo esteja preparado para a vinda de Jesus. Há mais de 150 anos que nós temos pregado a volta de Jesus. Milhões de dólares foram investidos para espalhar essa mensagem ao mundo. E mesmo assim, a impressão que nós temos é que o mundo está cada vez mais longe de estar preparado para receber Jesus. A impressão que a gente tem é que quanto mais a igreja se movimenta, quanto mais ela faz o seu trabalho, a impressão que dá é que o mundo está cada vez mais longe de ser atingido.
Você já pensou sobre isso? Não dá a impressão que de uns anos para cá, o mundo, ao invés de se aproximar de Jesus, ou começar a pensar na volta de Jesus, está cada vez mais longe de qualquer contato com a religião? Você já não nota isso? O que será que está errado? Por que que João conseguiu abalar Israel e preparar Israel para a primeira vinda de Jesus? E por que que será que a igreja cristã não consegue preparar o mundo para a segunda volta de Jesus? Aonde será que está o erro? Aonde a gente tem errado? Bom, antes de procurar o erro, vamos tentar entender o contexto histórico. Por que que a gente se sente assim? Por que que a igreja parece que está patinando? Por que que a igreja parece que não sai do lugar? Vamos para Apocalipse, capítulo 3. O livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, ele conta, ele mostra as 7 igrejas do Apocalipse. E segundo nós entendemos, a nossa interpretação apocalíptica, nós entendemos que cada igreja desta corresponde a um período da igreja. E nós entendemos que vivemos no último período da igreja, que somos de fato a igreja que vai preparar o mundo para a volta de Jesus. E segundo o Apocalipse, esta igreja, que é a igreja dos últimos dias, é a igreja de Laodiceia. Vamos ler um pouquinho Apocalipse, capítulo 3, a partir do 14, para ver quais são as características da igreja de Laodiceia. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, diz o texto. Ora, primeira coisa que a gente tem que entender, quando Jesus olha para a igreja e diz, conheço as tuas obras, é sinal que a igreja não está parada. Está fazendo alguma coisa. Porque se a igreja estivesse parada, Jesus não diria, conheço as tuas obras. Ele diria, não conheço as tuas obras, porque você não faz nada. Mas se Jesus está dizendo, conheço as tuas obras, é sinal que a igreja está trabalhando. Mas apesar do trabalho da igreja, e apesar de Jesus conhecer a obra da igreja, ele não tem um elogio para a igreja, mas ele tem uma reprovação. Ele continua dizendo, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Triste, né? Triste ouvir Jesus olhando para esta igreja e dizendo, ó, você é morno e eu estou a ponto de vomitar-te. Na realidade, para a gente entender isso que Jesus está falando aqui, a gente tem que entender um pouquinho as características da cidade mesmo de Laodiceia, para a gente entender por que Jesus estava falando isso. Na realidade, ele estava falando da cidade mesmo de Laodiceia. E usando a cidade de Laodiceia como exemplo, ele está dando uma advertência para nós. Mas ele está falando aqui com a cidade de Laodiceia. E como era a cidade de Laodiceia nessa época, do primeiro século da era cristã? A cidade de Laodiceia, ela ficava num vale. E naquela região onde a cidade estava estabelecida, a água era de má qualidade. Eles não conseguiam água boa naquela região. Todas as águas daquela região eram águas ruins, de má qualidade.
Aí então o que os dirigentes de Laodiceia fizeram? Eles fizeram aquedutos para trazer água de 2 cidades vizinhas. Uma ficava no mesmo nível que eles, no mesmo vale. Era a cidade de Hierápolis. A cidade de Hierápolis era muito conhecida na época, era famosa por ter águas termais, águas quentes. E é fantástico um lugar que tem águas quentes, né? A gente viaja quilômetros para poder ficar lá nas piscinas de Caldas Novas e aproveitar as águas quentes, né? Quem não gosta? Um lugar que tem águas quentes é fantástico. Fantástico para quê? Para tomar banho. Mas quem tem coragem de beber a água daquelas piscinas lá? Não dá, né? Um lugar que tem água quente é bom para tomar banho, mas é péssimo para beber. Quem quer beber água quente? Água quente só serve para curar dor de barriga, né? Mas para beber não presta. Então o que eles faziam? Eles puxavam águas pelos aquedutos de Hierápolis, a água saía quentinha lá de Hierápolis e vinha pelo aqueduto. Quando ela chegava em Laodiceia, ela chegava como? Morna. Ela vinha perdendo calor pelo caminho. Então ela saía quente lá de Hierápolis, vinha pelo aqueduto, quando chegava em Laodiceia, ela chegava morna. Outra opção que eles tinham era trazer água de uma cidade que ficava no alto de uma montanha, que era Colossos. Cidade bem conhecida, bíblica, né? Que tem o livro que Paulo escreveu, o livro de Colossenses, que é para a igreja de Colosso. Então, lá em Colosso tinha água de boa qualidade e água fresquinha. E aí eles traziam água também de Colosso através dos aquedutos. Mas quando aquela água fresquinha saía lá de Colossos e descia a montanha e chegava até Laodiceia, ela chegava como? Chegava morna, mas também não estava mais fresquinha mais. Já tinha perdido o frescor pelo caminho. Ou seja, toda a água de Laodiceia não prestava. Porque eles não tinham água fresca para beber, também não tinham águas quentes para se banhar. Eles só tinham água morna. Então era uma cidade famosa, por quê? Porque a água deles não prestava. E aí então o escritor de Apocalipse, né, João, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai usar esse tema da cidade de Laodiceia para dar uma advertência para nós. E a advertência é muito clara. Porque quando eu era garoto, faz tempo isso, Cris deve lembrar desse tempo. Hoje tem muito... caiu em desuso a sauna, né? Por causa da utilização que as pessoas têm dado para as saunas ultimamente, né? Mas quando eu era garoto, era muito comum ir à sauna. Só que a sauna, quando eu era garoto, ela tinha um outro nome. Você lembra disso? Quando eu era garoto, a sauna chamava banho turco. Banho turco. Por que banho turco? Porque essa região aqui, onde estão essas cidades que eu falei, é a região da atual Turquia. É a Turquia atual. Então, essas águas termais de Hierápolis eram as águas onde surgiu o banho turco. E qual que é a intenção do banho turco? É você tomar um banho de água quente, ou ficar exposto ao vapor, ao calor, e depois você sai e toma um banho de água fria, não é isso? Para ter o choque térmico. E aí isso faz o quê? Abre os poros e recupera o seu corpo e traz benefícios para a saúde e tal. Então, quando Deus está falando para você, tem gente que tem dificuldade de entender quando Deus fala assim, quem dera fosse quente ou fosse frio. E aí tem gente que fala assim, nossa, Deus está falando para a gente ser frio? Deus está falando que é melhor ser frio?
Na realidade, o que Deus está querendo que você entenda é que é o seguinte: o frio e o quente, eles são terapêuticos, eles ajudam a saúde. Agora, o morno não serve para nada, não tem efeito algum. Então, o que Deus está querendo que a igreja do século 21 entenda é isso. Você tem que ser relevante, você tem que fazer diferença. Se você for morno, você não faz diferença alguma, você não muda nada. Ou a água quente e a água fria, elas mudam as coisas. Mas a água morna, ela não faz nada, ela não serve para nada. Ela não tem utilidade, a água morna. A única utilidade da água morna é induzir ao vômito. Por isso que a Bíblia diz, estou a ponto de vomitar-te. Porque é só para isso que serve a água morna. Então, o que Deus está pedindo para a igreja, o que Deus está pedindo para você e para mim, seja relevante, faça diferença. Não dá mais para vir à igreja e ficar sentado e achar que isso é religião. Isso faz parte da religião, mas não é só isso. A religião é muito mais do que isso. É por isso que lá em Mateus 5, versículo 13, Jesus também fala do sal, que nós devemos ser o sal da terra. O sal em excesso estraga. A gente, quem costuma cozinhar, sabe disso. Se você colocar sal de menos, depois você corrige. Põe o saleirinho na mesa e fala, gente, ficou meio sem sal, mas corrige aí, coloca o salzinho. Agora, se você colocar sal demais, o que acontece? Perdeu a comida, tem que jogar fora. Aconteceu comigo uma vez, um amigo me convidou para comer um bacalhau na casa dele. Sabadão, depois do culto, você vai lá em casa comer um bacalhau. E aí nós fomos lá, galera, para a casa dele. Quando ele pôs o bacalhau na mesa e nós experimentamos, aí a mulher dele falou, vixe, está muito salgado. E aí ninguém aguentava comer, porque não dava, estava puro sal. E aí a gente, todo na expectativa de comer um bacalhau, tivemos que procurar uma alternativa, porque o bacalhau não rolou. Mas é assim que funciona. O sal serve para temperar na medida certa. Se você coloca menos, dá para corrigir. Mas se você passa do ponto, perdeu. Então é assim também tem que ser a igreja. A igreja tem que temperar o mundo. Tem que fazer diferença no mundo. A igreja tem que pegar o mundo insosso e dar sabor. E dar relevância. E o próprio Jesus diz, se o sal se tornar insípido, para que ele serve? Para nada. Perde a utilidade. É jogado fora. E é a mesma coisa da água. Ou a água é quente ou ela é fria. A água morna não serve para nada. É para ser descartada. Então Jesus está utilizando essas duas analogias para que a igreja desperte e entenda. Nós temos que fazer diferença. A igreja do Brás, Pari, a igreja do Pari, tem que fazer diferença nesse bairro. Nós estamos aqui no Pari. Tem que fazer diferença no Pari. Eu acho que a igreja fez diferença aqui no dia da doação de sangue, não foi? Fez uma baita diferença aqui no bairro. O bairro percebeu que tem um grupo de pessoas que está preocupado em ajudar outras pessoas. Isso é relevância. Isso faz diferença. Isso abala o mundo. Agora, uma igreja que não se movimenta, que não faz nada, ela perde a relevância. Ninguém nota. Ninguém nota. E ela se torna, de fato, uma laodiceia. Agora, como em todos os casos, a gente apresenta primeiro o problema para depois apresentar a solução, não é? Apresentamos o problema. E qual é a solução? Como que a gente muda esse estado de coisas? O próprio Cristo vai responder aqui na carta à Laodiceia. Vamos continuar em Apocalipse 3, agora um pouquinho mais para frente, no versículo 20.
uma das gemas da Bíblia, um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, está aqui na carta para Laodiceia. Jesus diz assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, qual que é a solução para a igreja deixar de ser morna e se aquecer de fato? É Jesus entrar na igreja. Jesus tem que entrar na igreja. E como é que Jesus entra na igreja? De que forma Jesus entra na igreja? 1 João, livro de 1 João, capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito. Como Cristo entra na igreja? Através do Espírito Santo. Como a igreja permanece em Cristo? Através do Espírito Santo. Então, qual que é a solução para uma igreja aparentemente morna e irrelevante? É o Espírito Santo. É a solução para a igreja, é a presença do Espírito Santo. A igreja precisa deixar de ser morna, precisa deixar de ser irrelevante e precisa começar a aquecer. Olha que interessante que Jesus fala sobre esse aquecimento da igreja. Tem alguns textos que a gente já leu tantas vezes e parece que nunca prestou atenção, né? Vamos ver em Lucas 12. Lucas 12, versículo 49. Olha que interessante o que Jesus fala sobre essa questão do aquecimento da igreja. Lucas 12, 49. Opa, estou no 14. Lucas 12, 49. Eu vim, diz Jesus, para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Na Nova Versão Internacional diz, eu vim acender a terra, e eu queria que já estivesse acesa. Jesus não veio para trazer aguinha morna. Jesus não veio para apaziguar as pessoas. Jesus veio para trazer fogo, para aquecer. Jesus veio para botar fogo na igreja, literalmente. Na igreja dele, daquela época, a igreja estava morna, estava caindo pelas tabelas. Era uma igreja pragmática, era uma igreja cheia de ritualismos, de formas, mas vazia, sem conteúdo. Era uma igreja que estava morna, que não aquecia ninguém. E aí Jesus falou, eu vim para aquecer a igreja, trazer fogo. E agora, o que o Espírito Santo espera fazer com a igreja do século 21? A mesma coisa, trazer o fogo do Espírito, aquecer a igreja, fazer a igreja pegar fogo. Você conhece aquela historinha antiga do vizinho da igreja, que nunca tinha colocado os pés na igreja? É historinha antiga. Eu ouço essa historinha desde que eu tinha, acho que 12 ou 13 anos, os pregadores contam. Mas que a igreja tinha um vizinho. E eles sempre convidavam aquele vizinho para visitar a igreja, mas ele nunca aceitou o convite, nunca colocou os pés na igreja. Mas um dia aconteceu um incêndio, a igreja pegou fogo. E aí esse vizinho foi o que mais ajudou. Ele pegou as mangueiras, ligou na casa dele, trouxe baldes e ajudou a igreja e entrou dentro da igreja com todo mundo e foi o que mais ajudou a apagar o fogo. E quando eles debelaram o fogo, então aí o pastor perguntou para o vizinho, falou, vizinho,
nós tantas vezes te convidamos para vir à igreja, você nunca colocou seus pés aqui na igreja. Mas hoje, olha, você está aqui dentro da igreja. Por que você nunca aceitou antes? E aí ele diz, eu nunca vi nessa igreja antes porque ela nunca pegou fogo antes. É uma piadinha, né? Uma anedota, mas é interessante. As pessoas se sentem atraídas pela igreja quando ela pega fogo. Quando a coisa está quente, quando ela se aquece. E eu falo aquecer não só na atividade, mas no amor às pessoas. Eu acho que nisso a nossa igreja tem um diferencial. As pessoas que aqui vêm são muito bem recebidas e sentem o calor do Espírito Santo. O próprio nosso pastor Caio sempre falava isso, né? Que essa é uma igreja diferente, uma igreja de relacionamentos. E de fato aqui acho que as pessoas se sentem aquecidas pelo Espírito Santo. Mas nós temos que levar esse calor não apenas para quem quer entrar aqui, mas temos que levar esse calor para fora daqui. Temos que buscar as pessoas e aquecê-las lá fora também. Não apenas esperar que elas venham aqui. Precisamos aquecer as pessoas com o calor do Espírito Santo. Eu queria terminar lendo com vocês um texto que também é uma gema do Espírito da Bíblia, um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, é inclusive letra de música, está lá em 2 Crônicas 7,14. É um texto que é letra de música, mas que é muito interessante a gente encerrar com a leitura desse texto. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual que é a forma como eu posso buscar um reavivamento em mim, uma reforma em mim, e por consequência, uma reforma para a igreja, um reavivamento para a igreja? Como eu faço isso? Orando e lendo. Não tem outro caminho. É lógico que um terceiro ponto também é louvando. Então vamos acrescentar e vamos ficar com esses 3 pontos. Como que eu faço a igreja ser reavivada? Como eu posso ser reavivado? Como eu posso convidar o Espírito Santo para morar em mim? E como eu posso trazer o Espírito Santo para dentro da igreja? Orando, lendo a Bíblia e louvando a Deus. É dessa forma. E aí agora eu vou deixar para você que está aqui e para você que está assistindo a gente, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura? Como está a sua vida de louvor? Esses são os sintomas da saúde espiritual. Se a sua vida de oração não está boa, se a sua vida de leitura não está boa, se o seu louvor não tem qualidade, é um sintoma de que a sua vida espiritual não está saudável e que você precisa melhorar. Busque a Deus. E ele diz que se o meu povo orar, eu vou sarar suas feridas e eu vou salvar o meu povo e eu vou trazer o Espírito Santo para dentro da igreja. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Nós vamos abalar o mundo. E aí depois vem o quê? A chuva serôdia. E nós vamos sair por esse mundo, vamos abalar o mundo e aí Jesus volta. É o que todos esperamos. Vamos fazer cada um de nós a nossa parte. Que Deus abençoe a nossa comunidade do Pari, cada um de vocês que está aqui. Que Deus abençoe você também que está em casa nos ouvindo, a você e a sua família. E que possamos de fato ter uma comunhão mais íntima com Deus a cada dia.
e convidar o Espírito Santo para morar conosco. Nós vamos cantar agora, aproveitando a deixa do Sérgio, vamos cantar essa música, Se Meu Povo Orar, que fala sobre o livro de Crônicas. Vamos cantar todos então? Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos encerrar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos, porque no meio da semana, o Senhor nos deu esta oportunidade de estarmos reunidos na tua casa, tanto presencialmente quanto virtualmente, mas estamos juntos, a fim de prestar um culto de louvor e adoração a ti. Também aqui nós levantamos pedidos, levantamos agradecimentos e também abrimos a tua palavra e o Senhor falou conosco. Senhor, nós queremos melhorar a nossa vida espiritual, queremos orar mais, queremos estar mais perto de ti, queremos ter uma comunhão melhor contigo. Nos ajuda, Senhor, que teu Santo Espírito possa entrar definitivamente nas nossas vidas e nos guiar, e também possa estar à frente da tua igreja, nos dirigindo e nos conduzindo, já que Cristo é o cabeça da igreja, que Ele de fato possa conduzir essa igreja para a vitória final e para nos encontrarmos contigo quando voltares. Dá-nos, Senhor, um restante de semana feliz na tua companhia. Nos leva aos que estão aqui, aos nossos lares, com segurança. Perdoa os nossos pecados e nos conduz todos os dias de nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, até sábado, às 9h30 da manhã. Chegamos ao fim do culto. Ao sair da igreja, evite aglomerações. Vá para casa, faça um belo jantar e tenha uma boa semana. Fique com Deus e até mais.